Primeiramente, gostaria de desejar um bom dia a todos, certo? Estarei apresentando hoje o aplicativo desenvolvido durante essa trajetória de TCC, por nome de Emotismo. E gostaria de agradecer também a presença da banca, certo? Vamos começar primeiramente com o tópico de introdução, introduzindo o nosso trabalho desenvolvido, certo? Começando pelo transtorno do espectro autista, ou a abreviação TEA. O transtorno do espectro autista ele é composto por déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos. E dentro desses déficits, eu resolvi destacar os déficits na reciprocidade socioemocional e na comunicação verbal e não verbal, pois eles prejudicam as interações sociais dos indivíduos com autismo, e isso acaba gerando barreiras, faz com que eles enfrentem barreiras para desenvolver e manter relacionamentos, certo? Justamente por causa desses déficits. Bom, também é composto também é caracterizado por padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. As pessoas com autismo, elas possuem um padrão de interesses muito restrito. Por exemplo, se uma criança ela é muito aficionada por astronautas ou pelo espaço, ela quer envolver isso no dia a dia dela o máximo possível. Ela não mostra muito interesse em outros tópicos. E uma outra característica também é a hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesse em comum por aspectos sensoriais do ambiente, certo? Como, por exemplo, fascínio visual por luzes ou objetos que rodam, resposta adversa a sons ou texturas específicos, cheiro ou toque excessivos de objetos, aparente indiferença a dor, calor ou frio, e entre outros, certo? A Organização Pan-Americana de Saúde, ela divulgou um dado de que, para cada 160 crianças, uma está dentro do espectro autista. Isso mundialmente falando, certo? É, Bom, passando para a próxima parte, que é para exemplificar o nosso problema trabalhado, a gente precisa explicar o que são as emoções e as expressões faciais. Damácio, ele divide as emoções em três categorias diferentes, certo? Essas categorias são as emoções primárias, que elas são universais, a sua forma de expressar são universais, independente da cultura, e elas estão presentes independente da cultura também, que são a tristeza, alegria, raiva, medo, desgosto e surpresa. Temos também as emoções secundárias, que ela depende do contexto sociocultural. Alguns exemplos que eu cito são embaraço, ciúme, culpa e orgulho. E por último aqui a categoria de emoções de fundo, que são associadas ao bem ou mal-estar diante de um contexto sociocultural, que é sentir mal-estar decorrente de uma vergonha, por exemplo. Isso na separação de Damasio, certo? Também existem outras separações das emoções, por exemplo, Paul Ekman divide as emoções em emoções básicas, que compõem das mesmas emoções básicas, perdão, que compõem as mesmas emoções que Damasio divide como emoção primária. E durante as interações sociais, as pessoas elas avaliam e interpretam constantemente nos outros indivíduos que estão ali nessa interação as reações emocionais expressadas, certo? E isso acontece de uma forma subconsciente, o que faz com que as emoções e a sua forma de expressão elas tenham um papel crucial na manutenção de relações sociais, certo? A habilidade de reconhecer e expressar emoções, ela é essencial para o desenvolvimento social, e ela acaba sendo um elemento muito importante no desenvolvimento de empatia e das habilidades de comunicação e interação social, ok? Passando agora para uma explicação da problemática em relação às emoções e o autismo. As pessoas com autismo, elas tendem a processar de forma diferente os rostos e as experiências emocionais. E elas também
possuem um reconhecimento elas têm como característica que o reconhecimento das expressões faciais de outras pessoas não é algo recompensador. E por isso elas acabam mostrando uma atenção reduzida aos rostos e às expressões faciais das outras pessoas. Algumas das dificuldades que são passadas, que as pessoas com autismo enfrentam, estão relacionadas ao desenvolvimento emocional, principalmente na compreensão dos contextos sociais das emoções, porque elas possuem dificuldade para identificar e reconhecer os estados emocionais em si e em outros. Também gostaria de citar aqui que existem outros métodos convencionais, certo, de intervenção para trabalhar sobre esse problema que está relacionado entre as emoções e o autismo, certo? Um dos métodos mais comuns é o uso de cartões impressos com diversas emoções, certo? Com rostos expressando emoções, e essa forma de intervenção ela acontece ali numa interação 1 a 1 entre o terapeuta e a criança. Bom, e o objetivo do nosso trabalho é desenvolver e disponibilizar o emotismo. O emotismo vai ser uma aplicação mobile para auxiliar, o emotismo é uma aplicação mobile para auxiliar crianças com TEA no relacionamento, no reconhecimento e uso adequado de expressões faciais para representar as emoções primárias. E o desenvolvimento essa aplicação, ele seguiu recomendações de acessibilidade para pessoas com autismo, e pessoas com dificuldades de aprendizado também, certo? A gente, com o desenvolvimento dessa aplicação, a gente não busca substituir os métodos comuns de intervenção, como, por exemplo, citado anteriormente. Mas a gente busca, sim, usar que o emotismo seja utilizado como um apoio para os métodos de intervenção, e não como uma substituição. Agora passando para uma parte de análise de soluções semelhantes, certo? A gente utilizou de uma análise de aplicativos que já estejam disponíveis no mercado, que tratem dessa problemática abordada no trabalho. Com essa problemática, com essa análise, a gente busca descobrir quais são os problemas apresentados pelos aplicativos e quais são as coisas boas que eles possuem para serem utilizadas no desenvolvimento do emotismo. Foi feita uma busca, certo, no repositório de aplicações Android, o Google Play, utilizando dessas duas strings de buscas, Autism and Emotion e Autism and Emotion and Children. Essa busca no Google Play retornou três aplicações. A primeira foi Emotion Learning, a segunda foi Michelzinho e a terceira foi Altimo. Começando aqui falando um pouquinho brevemente sobre o Emotion Learning, ele trabalha com as emoções primárias, só que ele não trabalha com o desgosto, ele não inclui o desgosto nas suas emoções trabalhadas, no seu escopo. As mídias que são utilizadas pelo Emotion Learning são imagens, textos e áudio, e ele possui dois módulos principais, que é o módulo jogar e o módulo história. Ele possui alguns problemas. O aplicativo possui muitas distrações visuais, ele tem um background muito denso, e os anúncios são exibidos durante o uso da aplicação. A criança está lá fazendo atividade e, de repente, aparece um anúncio durante o uso, certo? E as imagens que são utilizadas, como dá para ver aqui essas imagens que eu separei, elas não são fiéis à realidade, o que pode demonstrar um problema na hora de ensinar a criança a reconhecer as expressões faciais. E além disso, ele possui algumas instruções incorretas, como por exemplo ali, a última imagem, a instrução é find the happy face, né, encontre o rosto feliz, mas existe mais de um rosto feliz nessa imagem e a criança tem que clicar nos dois, e a instrução está dizendo algo no singular. Passando para o Michelzinho,
Ele trabalha com todas as emoções primárias. As mídias utilizadas são imagens, texto, animação e áudio. E ele possui uma tecnologia de apoio, que é o uso de inteligência artificial para reconhecimento de expressões faciais. Ele tem dois módulos principais, que é o módulo de treino e o módulo de jogo. Ele também tem alguns problemas, que é um dos principais problemas é o visual inconsistente. Essa aplicação, nos diferentes módulos que ela oferece, nos diferentes telas que ela oferece ao usuário, ela possui muita inconsistência. Em algumas telas, o usuário o personagem principal da aplicação é esse que está na imagem, na primeira imagem aqui, e na outra tela já é outro personagem, um personagem muito antigo, porque a aplicação ela foi lançada e depois houve uma atualização para inserir esse novo personagem. E ainda existe na aplicação os personagens antigos. Ela possui várias dicas de áudio muito interessantes, só que algumas vezes, dependendo da ação do usuário, essas dicas de áudio elas tocam simultaneamente, ou seja, acaba dificultando a interpretação do que está sendo dito, do que está sendo expressado ao usuário. E a IA utilizada para o reconhecimento de expressões, ela só tem uma acurácia de 88%, o que acaba podendo gerar muita frustração no usuário. E por último, a última aplicação aqui analisada, ela é o Altimo, certo? Ela trabalha com as emoções primárias também, com todas elas. E as mídias utilizadas são imagens, texto, vídeo, animação e áudio. Essas que têm um asterisco aqui, imagens, animação e áudio, elas são personalizáveis, você pode alterar o que são mostrados aqui, como a última imagem do slide mostra, tem um modo de edição, não sei se conseguem enxergar, mas tem um modo de edição, você pode alterar as imagens que são mostradas na aplicação. Ele tem módulos de jogos de pares, adivinhação e de intrusos, certo? Por exemplo, aqui a primeira imagem demonstra o jogo de pares, que você tem que selecionar os pares das expressões correspondentes. Ele também possui um feedback através de gráficos e tabelas e o registro do tempo de uso das atividades. Essa aplicação é a melhor das aplicações analisadas. O único problema que ela oferta é que a versão gratuita dela, ela é muito limitada, extremamente limitada, o que pode gerar acaba tornando, né, dificultoso o acesso à aplicação. Bom, aqui um acompanhamento geral aqui das aplicações analisadas com o emotismo que foi desenvolvido. O Emotion Learning foi feito para Android, é disponível em inglês de forma gratuita e é um jogo. Michelzinho, ele é para Android, disponível em português de forma gratuita. Ele é um jogo e usa como tecnologia ali de apoio à inteligência artificial. E o Altimo, ele é disponível para tanto Android e iOS, só que ele está disponível apenas nas línguas francês e inglês. Ele é disponível de forma paga. Ele é tratado como um jogo, não possui uso de inteligência artificial, e ele disponibiliza da personalização e do registro de uso. Dada essa análise, a gente resolveu adotar para o emotismo o desenvolvimento para Android, disponibilizado para a língua portuguesa, de forma gratuita, o emotismo ser um jogo, utilizando-se de inteligência artificial, disponibilizando a personalização das atividades e também disponibilizando registros de uso da aplicação, certo? E também, em conjunto com isso, foram utilizadas recomendações de acessibilidade de duas fontes. A primeira fonte é a Cognitive and Learning Disabilities Accessibility Task Force, certo? A abreviação COGATF, que oferece vários papers, vários artigos mostrando dificuldades enfrentadas por pessoas com dificuldades de aprendizado e dicas de como como
burlar essas dificuldades, certo? As recomendações que foram tiradas, elas são complementar textos com conteúdo multimodal, certo? E a forma que ele incentiva você a burlar essa dificuldade é através da inclusão de áudio, de fala ou via conversão de texto em fala, o famoso TTS. E também evitar distrações, certo? E formas que ele dá, as recomendações que ele dá para evitar essas distrações na aplicação, no sistema, é evitar o uso de overlays, pop-ups ou janelas sobrepostas, se utilizar notificações, as mesmas devem ser simples e de fácil remoção, e evitar o uso de propagandas, de texto piscando e alterações inesperadas no conteúdo. E a principal fonte de recomendações foi o Autism Guide, que é um trabalho que está em andamento, e ele dispõe de diversas recomendações justamente no desenvolvimento de sistema para pessoas com autismo, certo? Ele disponibiliza essas recomendações de diversas categorias. As categorias aqui que eu separei foram adaptabilidade, condução do usuário, carga de trabalho, compatibilidade, controle explícito ao usuário, significado dos códigos, gestão de erro e consistência. Eu vou citar só algumas das recomendações que foram utilizadas no, no desenvolvimento do emotismo, que é possuir uma configuração base pré-definida, que está dentro de adaptabilidade, certo? Permitir uma personalização rápida, falsa e com pouco esforço, permitir personalizar as aplicações aos interesses, motivações particulares do usuário, dentro da carga da condução de usuário também estão as recomendações de apresentar indicação de progresso na execução das atividades. E também possuir imagens nítidas, certo? Não, não, não disponibilizar imagens com pouca resolução, por exemplo. Dentro da carga de trabalho, a gente tem as recomendações de apresentar uma interface minimalista, simples e clara, sem o uso de backgrounds que possam causar distrações, que sejam muito chamativos, certo? Também evitar a grande quantidade de funcionalidades ao mesmo tempo, deixar bem claro quais são as funcionalidades que estão sendo apresentadas na atividade atual, certo? Também temos na compatibilidades, apresentar uma linguagem adequada para o usuário, de forma que seja de fácil entendimento e que ela seja apresentada de forma multimídia e multimodal. Por exemplo, o uso de várias mídias ao mesmo tempo, de texto, áudio, vídeo, etc. Também temos no controle explícito do usuário, certo? Evitar que as atividades elas sejam finalizadas por tempo e também evitar o redirecionamento automático de página, que isso deve estar esse controle de redirecionamento deve ser dado ao usuário, quando ele desejar. Também temos os significados dos códigos, parte de adotar uma linguagem textual simples, que seja bem clara ao usuário, que não oferte abreviações, jargões, nem que deixe duplo sentido a uma frase. Também temos nas gestões de erros que provê mensagens de erros claras, que deixem de fácil entendimento ao usuário o que aconteceu, em caso de erro, certo? E evitar também a indicação de sucesso ou falha somente por cor ou expressão facial. Por exemplo, botar uma imagem com um sorriso ou uma tristeza para demonstrar o erro do usuário. Bom, passando para as tecnologias utilizadas. O emotismo ele se comunica com todas as APIs utilizadas através de service. Cada API, cada funcionalidade possui um service e ele vai se comunicar com a suíte de serviços do Firebase e com a API utilizada para reconhecimento para o reconhecimento de expressões faciais, que pertence à Luxent Cloud, é uma API que disponibiliza um plano gratuito para uso. A gente também utiliza o Firebase Storage para guardar imagens e para guardar as imagens de personalização das funcionalidades. Também usa o Firestore como banco de dados em nuvem, certo? E o Firebase Auth para lidar com a autenticação de usuário.
Juntamente, a gente também utiliza para o desenvolvimento do emotismo o framework Flutter, que permite, com um só código, desenvolver tanto para Android quanto iOS. A gente não disponibilizou o aplicativo para iOS por falta de recursos de material para testar a aplicação na sua forma iOS. O emotismo, ele disponibiliza de várias funcionalidades por usuário. A gente tem dois usuários usando a aplicação, a gente disponibiliza dois usuários para a aplicação. O usuário principal, que é a criança, e o usuário secundário. Perdão, tem um erro aqui no slide, é usuário secundário, não usuário principal aqui. Que seriam os cuidadores, os parentes, terapeutas e educadores. As funcionalidades são, para o usuário principal, o treinamento do reconhecimento das emoções, imitação das emoções através do uso de IA e reconhecimento digital de imagem, e identificação das emoções. E as funcionalidades do cuidador usuário secundário são a autenticação, que é ele que vai ser responsável por criar e fazer login na conta de usuário, e a personalização dos conteúdos e o registro de uso. Só ele vai ser possível, vai ser permitido de visualizar o registro de uso da aplicação e a personalização das mídias. A gente tem um personagem principal que ele serve como meio de comunicação entre o usuário e a aplicação para explicar algumas funcionalidades que exigem maior explicação. Ele tem o nome de Davi e ele representa o público com maior representatividade de casos de autismo, que são meninos, certo? As telas iniciais, certo? Isso aqui está dentro da funcionalidade para o usuário secundário, que é ele cadastrar uma nova conta ou ele realizar o login na conta cadastrada. Após feito o login, certo? A gente é levado para a tela inicial do aplicativo, que dispõe de três opções. A opção ajustar e a opção saber mais. A opção saber mais leva para a tela de sobre, que possui uma explicação básica sobre o aplicativo e como ele funciona. E a funcionalidade de ajustar, ela é para ser disponibilizada apenas para o usuário secundário, por isso ela tem um pequeno doodle que precisa ser resolvido antes de poder abrir, que é a resolução de uma equação matemática. Ao clicar em jogar, ele é levado para escolher o fluxo de jogo, certo? Ele tem que escolher o modo de jogo. A gente tem dois fluxos principais na aplicação, que é o fluxo esperado de treino e o fluxo de ir direto para a avaliação, que é a parte de identificação das emoções, certo? Ao clicar no modo treinar, no botão clica aqui para treinar, a criança ela é levada para uma tela que ela deve escolher uma emoção que ela deseja treinar, certo? E ao escolher uma dessas emoções, ela irá ser levada para a parte de treino daquela emoção. No caso, ao escolher felicidade, você é levado para a tela de treino de felicidade. Essa tela ela disponibiliza de vários exercícios que possuem uma tela, uma indicação de progresso, certo, do número total de exercícios, em qual exercício o usuário se encontra, que compõe de uma pequena história que contextualiza a emoção, uma possível causa da emoção, compõe de dicas e também de uma imagem de um rosto expressando a emoção. Ao clicar nas dicas, é levado um pequeno tooltip aqui que mostra as dicas para reconhecimento. E também é tocado o áudio dizendo quais são o que está escrito nessas dicas. Ao clicar nesse botão de áudio, ele também pode ouvir o que a pequena história diz. Ao terminar a parte de todos os exercícios, ele é levado para a parte de imitação, que é a tela de prática, certo? Onde ele é levado a expressar a emoção que ele acabou de treinar. Em caso de acerto, se ele conseguir expressar, aberta, no começo tem um tutorial do personagem Davi explicando como é que funciona a funcionalidade, certo? E depois pede para ele abrir a câmera, virar o rosto, tirar uma foto e vai ser analisada essa foto através da API da Luxent Cloud para determinar se houve o acerto ou se houve o erro.
No caso de acerto, ele vai ser levado para a próxima atividade, que é de identificação de emoções, e no caso de erro, ele é levado para praticar novamente os exercícios. Ele volta para a tela de exercício, e isso é explícito ao usuário através dos textos ofertados, ó. Que é justamente uma das recomendações do Autism Guide, deixar o texto bem explícito. E a última aqui, no caso de acerto, a última funcionalidade, que é a identificação de emoções, onde é apresentado aqui também um indicador de progresso, de quantas perguntas ele tem que responder, a pergunta em si, e com um texto dizendo para ele escolher uma opção que representa a resposta correta. Ele pode também ouvir esse texto, e ele deve escolher qual a emoção que representa que a imagem está expressando. São 4 opções disponíveis e ele deve escolher a correta. Quando ele acerta uma, quando ele escolhe a correta, o aplicativo passa ele para a próxima pergunta, e quando ele erra, o aplicativo toca um áudio dizendo para ele tentar novamente. E depois de um número X de tentativas, no caso o número foi escolhido foi 5 tentativas, o botão ele começa a trocar de cor, para quando ele é clicado, ele aparece na cor vermelha. Também, ao finalizar isso, para deixar o usuário ciente do que está acontecendo, o personagem ele aparece para explicar que ele está salvando as informações, que isso é tudo registrado, o que ele responde. E a gente passa para outra funcionalidade aqui, que é para o usuário secundário, que é a funcionalidade de personalização. Ao clicar no botão de ajuste, ele pode escolher entre personalizar ou registro de uso. Ao clicar em personalizar, ele tem que escolher uma emoção, e depois de escolher uma emoção, ele tem que escolher um exercício, e a partir daí ele pode escolher, ele pode editar as coisas que são mostradas no exercício. Ele pode trocar a imagem, a história curta e as dicas. E no registro de dados, ele possui 2 tipos de registros, que são os registros das práticas e os registros das, das avaliações, que são a atividade de identificação das emoções, certo? Aqui na prática ele mostra se ela foi feita com sucesso ou com erro, qual foi a emoção expressada na prática, se a emoção expressada estava correta ou não, e a data e a hora da realização da atividade. A avaliação o registro de avaliações, ele mostra as perguntas de cada uma da avaliação, assim como a data e a hora que ela foi realizada, se a pergunta foi respondida ou não, e no caso dela ter sido respondida, mostra quantas tentativas o usuário levou até acertar aquela pergunta. Nas conclusões, para as conclusões desse trabalho. O emotismo ele foi desenvolvido e disponibilizado de forma gratuita, certo, para o sistema operacional Android, com o intuito de ser utilizado em conjunto com as outras formas de intervenção. E a gente não busca de forma alguma substituir essas formas de intervenção, e sim funcionar como uma ferramenta de apoio. O emotismo ele pode servir como uma ferramenta importante na educação socioemocional das crianças com autismo, pois ele pode estar ajudando principalmente com a possibilidade, né, de contextualizar com o dia a dia da criança os exercícios que são apresentados na atividade de treinamento. Por exemplo, se a criança está com dificuldade em reconhecer a emoção raiva, você pode alterar os exercícios para demonstrar de forma que ajude contextualizando, por exemplo, mostrando imagens da família da criança, ou até mesmo se tem um evento se aproximando, como por exemplo um aniversário de um amigo, você pode preparar através dos exercícios a criança para esse evento, fazendo a personalização dele. Algumas das adaptações, certo, que houveram nas decisões de projeto do software e de interface, foram seguindo graças às recomendações do Autism Guide e do Koga, que vale citar, assim,
que vale citar que são extremamente importantes aqui é possuir uma configuração base pré-definida, certo? A gente dispõe de um cenário para cada emoção, onde está dispostos 5 exercícios pré-cadastrados, já prontos para serem utilizados, permitir a personalização, certo, da aplicação aos interesses particulares do usuário, que é justamente a funcionalidade de personalização nos ajustes, certo? Apresentar enunciados multimídia e multimodal, a gente buscou sempre utilizar o uso de várias mídias em conjunto, imagens, textos e áudio, e apresentar uma indicação de progresso na execução das atividades, que é justamente lá nas atividades de treinamento do reconhecimento e de identificação das emoções, sempre tem lá a indicação de progresso de quantas perguntas ou quantos exercícios tem e qual é o exercício atual, certo? Para trabalhos futuros, estão planejados uma coisa que foi muito importante, que não deu para fazer dentro do escopo desse trabalho, que é a validação do aplicativo, com o público-alvo e com ambos os usuários planejados para o aplicativo, que são os cuidadores e profissionais da área e as crianças com autismo, fazer uma validação através de questionários ou entrevista com esses usuários. A mudar a API de reconhecimento de emoções para alguma opção que não envolva muito, que não dê limitações, porque apesar da Luxian Cloud funcionar muito bem, ela ainda tem limitações. A disponibilização do aplicativo para iOS, diminuir o número de texto, aumentar o número de mídias, porque a aplicação ainda oferece muita interação com o usuário através de texto, transformar a tela sobre um material didático sobre a aplicação, mudar a forma que ela foi disponibilizada agora e para transformar ela realmente em um material que funcione como forma de ensino, tanto à criança quanto ao usuário secundário. E melhorar também as informações na tela de registro de uso. Por exemplo, as informações mostradas estão de forma muito brutas. A gente poderia mostrar gráficos melhores para expressar e também demonstrar lá já a informação de quais emoções o usuário precisa trabalhar mais. Além disso, também, na parte de personalização dos exercícios, também ofertar a possibilidade de criar novos exercícios ao usuário. Porque atualmente essa função está disponibilizada apenas ao administrador geral do sistema.